A definição do volume de recursos do fundo eleitoral está na agenda dos deputados federais e senadores que participam da elaboração do orçamento da União de 2024. O dinheiro será destinado ao financiamento das campanhas eleitorais de candidatos a vereador e a prefeito no próximo ano. E esse fundo eleitoral pode ter um montante de recursos entre 4 bilhões e 900 milhões de reais e 6 bilhões de reais. O Carlos Alberto traz detalhes sobre essa discussão que marca os bastidores do Congresso Nacional. Os deputados e senadores têm até o dia 31 de dezembro para aprovação do orçamento da União de 2024. E entre os itens com definição obrigatória está também o fundo eleitoral para as eleições municipais do próximo ano. O movimento deflagrado nos bastidores do Congresso Nacional é no sentido da verba ser elevada para 6 bilhões. Mas entre técnicos do governo e líderes do Senado, há resistência a esse valor considerado muito alto. Com as ponderações que surgem, os deputados federais e senadores buscam o consenso para o fundo eleitoral de 2024 ficar em pelo menos 4,9 bilhões. Valor usado em 2022, mas que significa quase o dobro do volume de recursos das eleições de 2020, quando foram eleitos prefeitos e vereadores das 5.568 cidades brasileiras. O montante de verbas para bancar a campanha de prefeitos e vereadores em 2024 é uma das principais discussões entre os líderes partidários. Enquanto uma ala defende a correção com base no índice de inflação, outros líderes consideram que o valor do fundo eleitoral deveria ser o mesmo das últimas eleições, ou seja, 4,9 bilhões. Se prevalecer a proposta de correção pelo índice de inflação do período, o fundo eleitoral poderá chegar perto de 6 bilhões. O volume astronômico de recursos públicos para o financiamento da campanha eleitoral deixa um temor entre deputados e senadores de desgastes à imagem do poder legislativo. Preocupação, porém, que atinge uma pequena parcela dos parlamentares. Os recursos do fundo eleitoral são distribuídos com base no número de deputados federais eleitos por cada partido. E nesse contexto, para 2024, a maior fatia das verbas ficará com o PL. Com redação do Ceará Agora, Carlos Alberto. Para você, ouvinte internauta, o fundo eleitoral é um fundo composto por recursos públicos inseridos no orçamento da União. A cada eleição, nós temos esse volume de recursos destinados ao financiamento das campanhas eleitorais. Agora, os deputados federais e senadores, como bem disse o Carlos Alberto, já estão no debate sobre o montante, o volume de dinheiro a ser destinado para a campanha eleitoral de vereadores e prefeitos. E há essa divergência entre os valores. 4,9 bilhões de reais, que foi o montante de recursos da eleição de 2022, ou 6 bilhões de reais. Dinheiro muito, hein, Beto Almeida? Dinheiro muito, que ainda hoje causa muita divisão na cabeça de muita gente, Luciano. Pra gente entender isso, começou lá atrás. A gente se lembra que antes não era proibida a doação de empresas para candidatos, para candidaturas. Então isso acabou gerando muitas denúncias de que empresas doavam, claro, mas que tinham interesses futuros dentro de governos eleitos. E aí acabou gerando uma proposta de reforma dentro daquela reforma eleitoral. E essa reforma levou a exatamente o seguinte: fica proibida então a doação para campanhas eleitorais por parte de empresas, ou seja, de setores da iniciativa privada. Para acabar com essa possibilidade, ou pelo menos naquela versão anterior era essa, para acabar com a possibilidade de se fazer o uso indevido dessas doações e futuros interesses dentro de governos, se criou então o fundo eleitoral. Esse fundo eleitoral bancado todo com verbas públicas. E isso foi em 2017. Então em 2018 a gente já teve a estreia do fundo eleitoral. Depois nós tivemos 2020, 2022 e agora nos preparando para 2024. Só que esse fundo começou, dizendo, com 1 bilhão e 700 milhões de reais. Pulou para 2 bilhões e hoje está chegando aí nessa discussão que pode chegar a até 6 bilhões de reais. Olha, é dinheiro muito num país que está agora vivendo o drama de saber se vai conseguir pagar as contas sem ter déficit,
Aliás, em busca de um déficit zero para 2024. Dinheiro para a campanha eleitoral é um dinheiro, de fato, que ele está vindo todo público. Alguém está pagando essa conta e quem paga a conta somos nós, os contribuintes. Então, é dinheiro muito? Eu acho dinheiro demais. E isso nós não estamos nem colocando o fundo partidário, Zinô. O fundo partidário é de 1 bilhão e 200 milhões de reais. A diferença, claro, é que o fundo partidário, como o nome já diz, é para amparar os partidos políticos, as agremiações partidárias. Já o fundo eleitoral é especificamente para bancar as campanhas eleitorais. E ainda nessa agenda política e legislativa, o que o Congresso Nacional pode avançar nesta semana com pautas que interessam aos brasileiros, jornalista Beto Almeida? Principalmente na economia. Pelo menos é a expectativa do governo, Zenô, porque tem a questão da reforma tributária. E isso pode acontecer, essa votação, agora, na próxima quinta-feira. É bom que se diga que essa proposta de reforma tributária, ela é polêmica, ela na realidade está gerando muita divisão dentro do governo, mas ela vem sofrendo críticas exatamente para aqueles regimes que foram criados especiais de cobrança. Porque a proposta da reforma tributária, que já vem tramitando há muito tempo, isso há décadas, não é de agora, é bom que se diga. Todo governo, quando começa, ele diz, vamos atacar e fazer a reforma tributária. A proposta agora era simplificar sem criar mais impostos. Simplificar a carga, o sistema tributário, que hoje é um emaranhado, sem, no entanto, implicar no aumento da carga tributária. Só que não é bem isso que vai acontecer. A gente já está vendo aí exatamente umas movimentações de que não dá para simplesmente simplificar como queria-se inicialmente, sem também aumentar essa possibilidade. Então nós estamos vendo aí uma definição do governo tentando acatar isso, mas em cima de um debate que começou a ganhar força na semana atrasada, depois que o presidente Lula disse o seguinte: não dava para zerar o rombo das contas públicas em 2024. Era o que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, tinha dito. 2024 nós vamos ter déficit fiscal zero. Isso significa dizer o quê para o Luzenor, para os nossos ouvintes? Que o governo se comprometia em gastar apenas o que estava previsto no orçamento. Se estava previsto um valor X, ele só ia gastar esse valor X. Não ia ter déficit. O presidente Lula chegou para dizer o seguinte: isso não dá. Nós não vamos conseguir isso, vai ter déficit fiscal. E aí sim, tudo isso entra nesse debate com a proposta da reforma tributária também agora. Pelo menos a expectativa é que ela seja até quinta-feira. Isso significa dizer também o seguinte, que essa reforma tributária, Luzenor, ela vai ser votada no Senado, vai ter alterações e ela vai ter que voltar para a Câmara dos Deputados.